uma estranha realidade. Continuo os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas. Carlos Castaneda. Quis continuar a argumentar, mas parei porque discutindo estava construindo uma barreira para me proteger contra a força devastadora da façanha magnífica de Dom Juan, que me emocionaram tanto. E com tal poder, como é que ele sabia? Pergunta. Pensei que talvez eu lhe tivesse contado a história do menininho de nariz de botão durante um de meus estados profundos de realidade não comum. Não me lembrava de tê-lo feito, mas isso não, nas circunstâncias, era compreensível. Como é que sabia a respeito da minha promessa, Dom Juan? Perguntou. Eu a vi. Você a viu quando eu tomei mescalito ou quando fumei sua mistura? Pergunta. Eu a vi agora. Hoje. Viu a coisa toda? Perguntou. Lá vem você outra vez. Já lhe disse. Não adianta falar sobre como é ver. Não é nada. Não insisti. Emocionalmente eu estava convencido. Também fiz uma promessa uma vez, disse Dom Juan de repente. O som de sua voz me sobressaltou. Prometi a meu pai que havia de viver para destruir os assassinos dele. Vivi anos com essa promessa, agora a promessa é outra. Não estou mais interessado em destruir ninguém. Não odeio os mexicanos, não odeio ninguém. Aprendi que os inúmeros caminhos que a gente atravessa na vida são todos iguais. Os opressores e oprimidos se encontram. No fim, a única coisa que prevalece é que a vida foi muito curta para ambos. Hoje sinto tristeza, não porque minha mãe e meu pai tenham morrido de maneira como morreram. Sinto tristeza porque eram índios, viveram como índios e morreram como índios, e nunca souberam que, antes de tudo, eram homens. Voltei para visitar Dom Juan no dia 30 de maio de 1969 e fui logo dizendo que queria tentar ver outra vez. Ele sacudiu a cabeça sem recusa e riu. Eu tive vontade de protestar. Disse-me que tinha de ter paciência e que a ocasião não era oportuna, mas eu insisti obstinadamente, afirmando que estava pronto. Não pareceu aborrecer-se com meus pedidos insistentes. Não bastante procurou mudar de assunto, não desisti, pedi que ele me aconselhasse sobre o que devia fazer para vencer minha impaciência. Tem de agir como um guerreiro, disse ele. Como? Perguntei. A gente aprende a agir como um guerreiro, agindo, não falando. Você disse que um guerreiro pensa em sua morte. Faço isso a toda hora. Obviamente não é o suficiente. Pareceu ter um acesso de impaciência e estalou os lábios. Falei que não queria aborrecê-lo, que se ele não precisava de mim ali na casa dele, estava pronto para voltar para Los Angeles. Dom Juan me deu um tapinha nas costas e disse que nunca se zangava comigo. Disse que apenas tinha suposto que eu sabia o que era ser um guerreiro. O que posso fazer para viver como um guerreiro? Perguntei. Ele tirou o chapéu e coçou as têmporas, olhou fixamente para mim e sorriu. Gosta de tudo arrumadinho, não é? Perguntou. É assim que a minha cabeça trabalha, mas não precisa. Não sei como mudar, é por isso que lhe peço para me dizer exatamente o que fazer para viver como um guerreiro. Se eu soubesse isso, poderia encontrar um meio de me adaptar. Ele deve ter achado que minhas palavras eram divertidas, bateu em minhas costas e riu. Tinha a impressão de que ele ia pedir para ir embora a qualquer momento. De modo que sentei-me depressa em minha esteira defronte dele. Comecei a fazer mais perguntas, eu queria saber por que tinha de esperar. Explicou que se eu fosse tentar ver de uma maneira atabalhoada, antes de ter sarado as feridas que eu recebi lutando contra o guarda, o provável é que eu tornaria a encontrar o guarda, mesmo que não estivesse procurando por ele. Dom Juan garantiu-me que ninguém naquela situação teria a possibilidade de sobreviver a um encontro desse. Tem de esquecer-se completamente do guarda antes de poder empreender a aventura de rei, disse ele. Como pode alguém esquecer o guarda? Perguntou. Um guerreiro tem de usar a vontade e a paciência para esquecer. Na verdade, um guerreiro só tem a sua vontade e sua paciência, e com elas ele constrói o que quiser. Mas não sou um guerreiro. Começou aprendendo os métodos dos feiticeiros. Não tem mais tempo para retiradas ou remorso. Só tem tempo para viver como guerreiro e trabalhar para ter paciência e vontade, quer queira, quer não. E como é que um guerreiro trabalha para isso? Perguntei. Dom Juan pensou muito antes de responder. Acho que não há meio de falar sobre isso, disse ele, por fim, especialmente sobre a vontade. Essa é uma coisa muito especial, acontece misteriosamente. Não há um meio certo de se dizer como é que se a usa, a não ser que os resultados de se usar a vontade são extraordinários. Talvez a primeira coisa que se deve fazer é saber que a gente
a pode desenvolver. O guerreiro sabe que se passa a esperar isso. O seu engano é não saber que está esperando a sua vontade. Meu benfeitor me disse que o guerreiro sabe que está esperando e sabe o que está esperando. Em seu caso, você sabe que está esperando. Há anos que está aqui comigo e, no entanto, não sabe o que está esperando. É muito difícil, se não impossível, para o homem comum saber o que é que está esperando. Um guerreiro, porém, não tem problema, sabe que está esperando a sua vontade. O que é exatamente a vontade? Pertei. É a determinação como a Não, respondeu ele baixinho, dando... Isso não é vontade. Lúcio só tem caprichos. A vontade é outra coisa, uma coisa muito clara e poderosa, que pode dirigir os nossos atos. A vontade é uma coisa que o homem usa, por exemplo, para vencer uma batalha que ele, por todos os cálculos, devia perder. Então a vontade deve ser o que chamamos coragem, disse eu. Não, a coragem é outra coisa. Os homens de coragem são homens de confiança, nobres, constantemente rodeados por pessoas que ficam em volta deles e os admiram. No entanto, muito poucos homens de coragem têm vontade. Geralmente são homens destemidos que são dados a praticar atos audaciosos de bom senso. A maioria das vezes, um homem corajoso é também atemorizador e temido. A vontade, por outro lado, trata de façanhas surpreendentes que desafiam o nosso bom senso. A vontade é o controle que podemos ter sobre nós mesmos. Pertei. Pode-se dizer que é um tipo de controle. Acha que posso exercer minha vontade, por exemplo, negando-me certas coisas? Pergunta. Assim como faz perguntas, interrompeu-me ele. Falou aquilo num tom tão malandro que tive de parar de escrever para olhar para ele. Nós dois rimos. Não, disse ele. Negar-se é uma indulgência e não recomendo nada disso. É por esse motivo que deixo você fazer todas as perguntas que quiser. Se ele mandasse para fazer perguntas, você poderia estropiar a sua vontade tentando fazer isso. A indulgência de negar é de longe a pior. Obriga-nos a crer que estamos fazendo grande coisa, quando na verdade só estamos fixados dentro de nós mesmos. Para de fazer perguntas não é o tipo de vontade de que estou falando. A vontade é um poder. E como é um poder? Tem que ser controlada e afinada. E isso leva tempo. Sei disso, tenho paciência com você. Quando eu era da sua idade, era impulsivo quanto você, e no entanto eu mudei. Nossa vontade opera apesar de nossa indulgência. Por exemplo, sua vontade já está abrindo sua brecha, pouco a pouco. De que brecha está falando? Pergunta. Há uma brecha em nós como a moleira de uma criança que se fecha com a idade. Essa brecha se abre à medida que a pessoa desenvolve a vontade. Onde fica essa brecha? Pergunta. No lugar das fibras luminosas, respondeu, apontando para a sua região abdominal. Como é que é? Para que serve? É uma abertura, dá um espaço para a vontade disparar como uma flecha. A vontade é um objeto? Perguntou. Ou é parecido com um objeto? Pergunta. Não. Só disse isso para fazer compreender. O que o feiticeiro chama de vontade é um poder dentro da gente. Não é uma ideia, nem um objeto, nem um desejo. Parar de fazer perguntas não é vontade, porque precisa de pensar e desejar. A vontade é o que pode fazê-lo vencer quando seus pensamentos lhe dizem que você está vencido. A vontade é o que o torna invulnerável. A vontade é o que faz o feiticeiro atravessar uma parede, o espaço e até a lua se ele quiser. Não havia mais nada que eu quisesse perguntar. Eu estava cansado e um pouco tenso. Estava com medo de que Dom Juan fosse pedir para eu ir embora e aquilo me aborrecia. Vamos para os morros, falou abruptamente, levantou-se. No caminho recomeçou a falar da vontade, riu do meu desapontamento por não poder tomar notas. Descreveu a vontade como uma força que era o verdadeiro elo entre os homens e o mundo. Teve muito cuidado para esclarecer que o mundo era tudo o que nós percebemos, de qualquer maneira que desejamos perceber. Dom Juan afirmava que perceber o mundo acarreta um processo de aprender tudo o que se apresenta a nós. Essa percepção especial é afetuada com nossos sentidos e nossa vontade. Perguntei-lhe se a vontade era um ser sentido. Ele disse que era, antes, uma relação entre nós e o mundo percebido. Sugeri que parasse para eu poder tomar notas. Ele riu e continuou a andar. Não me mandou partir naquela noite. No dia seguinte, depois do café, ele mesmo abordou o assunto à vontade. O que você chama de vontade é caráter e uma disposição forte, disse ele.
O que um feiticeiro domina de vontade é a força que vem de dentro e se agarra ao mundo exterior. Sai pela barriga bem aqui, onde estão as fibras luminosas. Esfregou o umbigo para mostrar a região. Diga que sair por aqui, porque a gente a sente saindo. Por que você a chama de vontade? Perguntei. Não a chamo de nada. Meu benfeitor a chamava de vontade. Outros homens de conhecimento a chamam de vontade. Não a chamo de nada. Ontem você disse que a gente pode perceber o mundo com os sentidos, bem como a vontade. Como é possível? Pergunta. Um homem comum só pode agarrar as coisas do mundo com as mãos, ou os olhos, ou os ouvidos, mas um feiticeiro pode agarrá-lo também com o nariz, ou a língua, ou a vontade, especialmente a vontade. Não posso propriamente descrever como isso é feito, mas nem você me pode descrever. Por exemplo, como é que ouve? Acontece que eu também sou capaz de ouvir, de modo que podemos falar sobre o que ouvimos, mas não sobre como ouvimos. Um feiticeiro usa sua vontade para perceber o mundo. Essa percepção, contudo, não é como ouvir. Quando olhamos para o mundo ou quando o ouvimos, tem a impressão de que está lá e que é real. Quando percebemos o mundo com nossa vontade, sabemos que não está tão ali ou que não é tão real quanto pensamos. A vontade é o mesmo que ver? Pergunta. Não, a vontade é uma força, um poder. Ver não é uma força, e sim uma maneira de penetrar as coisas. Um feiticeiro pode ter uma vontade muito forte, no entanto pode não ver, o que significa que somente um homem de conhecimento percebe o mundo com seus sentidos e com sua vontade. Também vendo, falei que estava mais confuso do que nunca sobre como usar minha vontade para esquecer o guarda. Essas palavras e o meu estado de perplexidade pareceram diverti-lo. Já lhe disse que quando fala você só faz confundir-se, disse ele, rindo. Mas pelo menos agora sabe que está esperando sua vontade. Ainda não sabe o que é, nem como lhe pode acontecer. Por isso tenha cuidado com tudo que faz. Aquilo que poderia ajudar a desenvolver sua vontade está no meio de todas as pequeninas coisas que você faz. Dom Juan passou a manhã toda fora de casa, voltou no princípio da tarde com um embrulho de plantas secas. Fez-me um sinal com a cabeça para ajudá-lo e trabalhamos em silêncio durante 2 horas, escolhendo as plantas. Quando terminamos, sentamos para descansar e ele sorriu para mim com benevolência. Disse-lhe, muito sério, que tinha andado lendo meus apontamentos e que ainda não entendi o que acarretava ser um guerreiro, nem o que significava a ideia da vontade. A vontade não é a ideia, replicou. Era a primeira vez que ele me falava. Naquele dia, depois de uma longa pausa, ele continuou. Nós somos diferentes, você e eu, somos temperamentos. Nossos temperamentos não são iguais. Sua natureza é mais violenta do que a minha. Quando eu tinha sua idade, não era violento, mas era malvado. Você é o oposto. Meu benfeitor era assim. Estaria perfeitamente adequado para ser o seu mestre. Era um grande feiticeiro, mas não via. Não da maneira que eu vejo, ou que Genero vê. Compreendo o mundo e vivo guiado pela minha visão. Meu benfeitor, ao contrário, tinha de viver como guerreiro. Se um homem vê, não tem de viver como guerreiro, nem como coisa alguma, pois pode ver as coisas como elas são realmente, dirigir sua vida de acordo. Mas, considerando seu temperamento, posso dizer que talvez você nunca aprenda a ver, e nesse caso terá de viver toda a sua vida como guerreiro. Meu benfeitor dizia que, quando o homem toma os caminhos da feitiçaria, torna-se consciente aos poucos de que a vida comum ficou para trás para sempre, que o conhecimento é na verdade uma coisa assustadora, que os meios do mundo comum não são mais um escudo para ele e que tem que adotar um novo modo de vida para poder sobreviver. A primeira coisa que ele deve fazer nesse ponto é desejar tornar-se guerreiro. Um passo e decisão muito importantes. A natureza assustadora do conhecimento não nos deixa alternativa para tornarmos senão um guerreiro. Quando o conhecimento se torna uma coisa assustadora, o homem também compreende que a morte é o companheiro insubstituível, que se senta ao lado dele na esteira. Cada pouquinho de conhecimento que se torna poder tem a morte como sua força central. A morte dá o último toque, e o que for tocado pela morte torna-se realmente poder. Um homem que segue os caminhos da feitiçaria se defronta com uma aniquilação iminente a cada passo do caminho, e é inevitável que tome fortemente consciência de sua morte. Se a consciência da morte
sem a consciência da morte, ele seria apenas um homem comum, praticando atos comuns. Não teria a necessária potência, a necessária concentração que transforma o tempo comum da pessoa na Terra no poder mágico. Assim pode ser um guerreiro. Assim, para ser um guerreiro, o homem tem de estar, antes de tudo e propriamente, muito consciente de sua própria morte. Mas a preocupação com a morte levaria qualquer de nós a focalizar a atenção em si, e isso seria debilitante. Portanto, a segunda coisa que se precisa para ser um guerreiro é o desprendimento. A ideia da morte iminente, em vez de se tornar uma obsessão, torna-se uma indiferença. Dom Juan parou de falar e olhou para mim. Parecia estar esperando o comentário. Está entendendo? Perguntou. Eu entendi o que ele tinha dito, mas pessoalmente não podia ver como é que qualquer pessoa podia chegar a um senso de desprendimento. Disse que, do ponto de vista do meu aprendizado, eu já tinha experimentado o momento em que o conhecimento se torna uma coisa muito assustadora. Podia também dizer, com verdade, que não encontrava mais apoio nas premissas comuns de minha vida cotidiana. E eu queria, ou talvez ainda mais, precisar viver como guerreiro. Agora você precisa desprender-se, diz ele. Do que? Perguntei. Desprender-se de tudo. Isso é impossível, não quero virar ermitão. Ser um ermitão é uma indulgência, eu não quis dizer isso. Um ermitão não é desprendido, pois se entrega propositadamente a ser um ermitão. Somente a ideia da morte torna um homem suficientemente desprendido para ser capaz de se entregar a qualquer coisa. Um homem assim, porém, não tem anseios, pois adquiriu um amor calado pela vida e por todas as coisas da vida. Sabe que a morte o acompanha e não lhe dará tempo de se agarrar a nada, de modo que ele experimenta sem ansiar tudo de todas as coisas. Um homem desprendido que sabe que não tem possibilidade de evitar sua morte, só tem uma coisa em que se apoiar: o poder de suas decisões. Ele tem de ser, por assim dizer, o senhor de suas opções. Deve compreender plenamente que sua opção é sua responsabilidade, e uma vez feita não há mais tempo para recriminações. Suas decisões são finais simplesmente porque sua morte não lhe permite tempo para se agarrar a nada. E assim, com a consciência de sua morte, com seu desprendimento e com o poder de suas decisões, um guerreiro organiza sua vida de maneira estratégica. O conhecimento de sua morte o orienta e o torna desprendido e secretamente sensual. O poder de suas decisões finais o torna capaz de escolher sem remorso o que ele escolhe, e o que ele escolhe é sempre estrategicamente o melhor. E assim ele executa tudo o que precisa com vontade e uma eficiência sensual. Quando um homem procede dessa maneira, pode-se dizer com segurança que ele é um guerreiro e adquiriu a paciência. Dom Juan perguntou-me se tinha alguma coisa a dizer, e eu observei que a tarefa que ele descrevera levaria uma vida inteira. Falou que eu protestava demais diante dele, que ele sabia que me comportava, ou pelo menos procurava comportar-me em termos de guerreiro em minha vida cotidiana. Você tem boas garras, falou rindo. Mostre-as para mim de vez em quando, é um bom treino. Fiz um gesto de garras e grunhi, e ele riu. Depois pigarreou e continuou a falar. Quando o guerreiro consegue a paciência, está a caminho da vontade. Sabe esperar sua morte, senta com ele em sua esteira. Eles são amigos. Sua morte o aconselha de maneiras misteriosas a optar a viver estrategicamente. E o guerreiro espera um dia que o guerreiro aprende sem pressa alguma coisa, porque ele sabe que está esperando sua vontade. E um dia consegue realizar alguma coisa que normalmente seria impossível. Pode nem notar seu feito extraordinário. Mas à medida que continua a realizar coisas impossíveis ou coisas impossíveis lhe forem acontecendo, ele percebe que uma espécie de poder está surgindo. Um poder que emana de seu corpo enquanto ele progride no mundo do conhecimento. A princípio parece uma comichão na barriga ou um ponto quente que não consegue ser aliviado. Depois torna-se uma dor, um incômodo muito grande. Às vezes a dor e o incômodo são tão fortes que o guerreiro passa meses tendo convulsões, e quanto mais graves são elas, melhor para ele. Um bom poder sempre é pronunciado por muita dor. Quando as convulsões cessam, o guerreiro repara que tem sensações estranhas com relação às coisas. Nota que pode tocar qualquer coisa que queira, com uma sensação que sai de seu corpo, de um lugar abaixo ou bem acima do seu umbigo. É sensação e à vontade. Quando ele consegue pegar as coisas com ele, pode-se dizer que o guerreiro é um feiticeiro e que adquiriu uma vontade. Dom Juan parou de falar e parecia estar esperando meus comentários e perguntas. Eu não tinha nada a dizer, estava profundamente preocupado com a ideia de que um feiticeiro tinha de sofrer dor e convulsões, mas sentia-me encabulado de perguntar-lhe:
se eu também teria de passar por isso. Por fim, depois de um longo silêncio, perguntei-lhe, e ele deu uma risada como se estivesse esperando essa pergunta. Falou que a dor não era absolutamente necessária. Ele, por exemplo, nunca sentiria a vontade de lhe acontecer simplesmente. Um dia, quando eu estava nas montanhas, disse ele, topei com uma onça. Ela era grande e estava faminta. Corri e ela correu atrás de mim. Trepei numa pedra e ela ficou a pouca distância, pronto para saltar. Tirei pedras nela, a fera rosnou e começou a me atacar. Foi então que minha vontade se manifestou plenamente. Eu a detive. Antes de ela saltar sobre mim, afaguei-a com a minha vontade. Cheguei a esfregar suas tetas com ela. A onça olhou para mim com olhos sonolentos e deitou-se. E eu fugi como um filho da mãe antes que ela despertasse. Dom Juan fez um gesto muito engraçado de um homem correndo para salvar a vida. Segurando o chapéu, falei que não gostava da ideia de só ter onças ou convulsões pela frente, se quisesse ter vontade. Meu benfeitor era um feiticeiro de grande poder, continuou ele. Era um guerreiro perfeito, mas sua vontade era realmente sua realização mais magnífica. Mas um homem pode ir mais longe do que isso. Um homem pode aprender a ver. Quando aprende a ver, não é mais preciso viver como guerreiro, nem ser feiticeiro. Ao aprender a ver, o homem torna-se tudo, tornando-se nada, por assim dizer, desaparece e, no entanto, continua ali. Eu diria que essa é a ocasião em que o homem pode ser ou conseguir tudo o que deseja, mas não deseja nada, e em vez de brincar com seus semelhantes como se fossem brinquedos, ele os encontra no meio da loucura deles. A única diferença entre eles é que um homem que vê controla sua loucura, enquanto que seus semelhantes não o conseguem. Um homem que vê não tem mais um interesse ativo por seus semelhantes. Vê já o desprendeu de tudo que conhecia antes. A simples ideia de estar desprendido de tudo o que conheço me dá arrepios. Falei, você deve estar brincando. O que lhe devia dar arrepios é não ter nada pela frente, a não ser uma vida inteira de fazer aquilo que sempre fez. Pense no homem que planta milho ano após ano, até estar velho e cansado demais para se levantar, de modo que fica deitado como um cachorro velho. Seus pensamentos e sentimentos, o que há de melhor nele, vagueiam sem rumo para as únicas coisas que ele já fez, que é plantar milho. Para mim, esse é o maior desperdício que há. Somos homens e nosso destino é aprender e sermos lançados em novos mundos inconcebíveis. Existem mesmo novos mundos para nós? Perguntei jocosamente. Ainda não esgotamos nada, seu tolo, disse ele imperiosamente. Vê, para os homens impecáveis. Tempere seu espírito agora, torne-se um guerreiro, aprenda a ver, e depois saberá que não há um limite para novos mundos, para nova visão. Dom Juan não me mandou embora depois de eu cumprir seus mandados, como andava fazendo ultimamente. Falou que eu podia ficar, e no dia seguinte, 28 de junho de 1969, pouco antes do meu dia, comunicou que eu ia fumar de novo. Vou tentar ver o guarda outra vez, pergunta. Não, isso está acabado, é outra coisa. Dom Juan calmamente encheu seu cachimbo com a mistura do fumo, acendeu e entregou a mim. Não tive muita apreensão, uma sonolência agradável envolveu-me logo. Depois que fumei todo o fornilho, Dom Juan guardou o cachimbo e me ajudou a levantar-me. Estávamos sentados diante do outro, um diante do outro, em duas esteiras que ele colocava no centro do quarto dele. Falou que íamos dar um passeio curto e me encorajou a andar, empurrando-me delicadamente. Dei um passo e minhas pernas bambearam. Não senti dor alguma quando meus joelhos bateram no chão. Dom Juan segurou meu braço e me fez levantar de novo. Você tem de andar, disse ele, da mesma maneira que se levantou da outra vez. Tem de usar sua vontade. Eu parecia estar pregado no chão. Tentei dar um passo com o pé direito e quase perdi o equilíbrio. Dom Juan segurou meu braço direito pela axila e devagar empurrou para frente. Mas minhas pernas não me aguentaram. Eu teria caído de cara se Dom Juan não tivesse segurado meu braço, impedindo a queda. Segurou-me pela axila direita e me fez apoiar nele. Eu não sentia nada, mas tinha certeza de que minha cabeça estava apoiada no ombro dele. Estava vendo o quarto de uma perspectiva oblíqua. Nessa posição arrastou-me pela varanda. Depois demos a volta 2 vezes, com muita dificuldade. Por fim, imagino que meu peso se tenha tornado tão grande que ele teve de me deixar cair no chão. Eu sabia que ele não conseguia mover-me
De certo modo, era como se parte de mim quisesse propositadamente tornar-se pesado como chumbo. Dom Juan não fez nenhum esforço para me levantar. Olhou para mim em um momento. Eu estava deitado de costas, olhando para ele. Tentei dar-lhe um sorriso e ele começou a rir. Depois debruçou-se e bateu em minha barriga. Tive uma sensação muito especial, mas era dolorosa, né? Não era dolorosa nem agradável, nem nada do que eu pudesse pensar. Era antes um solavanco. Dom Juan começou logo a me rolar. Eu não sentia nada. Supus que ele me estivesse rolando, porque minha imagem da varanda mudava de acordo com o movimento circular. Quando Dom Juan me pôs na posição que queria, recuou um passo. Levante-se, ordenou ele imperiosamente. Levante-se como fez o outro dia. Não remanche. Você sabe como se levantar. Anjo, levante-se. Tentei intensamente lembrar-me de meus atos naquela ocasião, mas não conseguia pensar claramente. Era como se meus pensamentos tivessem uma vontade própria. Por mais que eu tentasse controlá-los, por fim ocorreu-me a ideia de que, se dissesse para cima, como eu tinha feito antes, certamente me levantaria. Falei para cima, alto e claro, mas nada aconteceu. Dom Juan olhou para mim, evidentemente contrariado. Depois andou em volta de mim e foi até a porta. Eu estava deitado sobre o meu lado esquerdo e tinha uma vista plena da área de frente da casa dele. Eu estava de costas para a porta, de modo que quando andou em volta de mim, logo supus que tivesse entrado em casa. Dom Juan, chamei em voz alta, mas ele não respondeu. Senti uma sensação avassaladora de importância e desespero. Queria levantar-me e disse para cima outra vez, como se fosse essa a palavra mágica que me fizesse mover. Nada aconteceu. Tive um acesso de frustração e quase um ataque de fúria. Queria bater a cabeça no chão e chorar. Passei momentos lancinantes em que queria mover-me ou falar e não podia fazer nada. Estava realmente imóvel, paralisado. Dom Juan, ajude-me. Consegui berrar, afinal. Dom Juan voltou e sentou-se de frente de mim, rindo. Disse que eu estava ficando histérico, que o que quer que eu estivesse sentindo não tinha importância. Levantou minha cabeça e, olhando para mim, falou que eu estava tendo um acesso de falso medo. Disse-me que não ficasse aflito. Sua vida está se complicando, disse. Livre-se do que quer que seja o que está fazendo você se enraivecer. Fique aí quieto e componha-se. Colocou minha cabeça no chão, passou por cima de mim e eu só fui ouvir o barulho de suas sandálias quando ele se afastava. Meu primeiro impulso foi infligir-me de novo, mas eu não conseguia ter energia para ficar com raiva. Ao contrário, vi que estava passando para um raro estado de serenidade, uma grande sensação de tranquilidade envolveu-me. Eu sabia qual era a complexidade de minha vida. Era meu filhinho, eu queria ser pai dele mais do que nada no mundo. Gostava da ideia de moldar seu caráter, levá-lo para passear, ensinar-lhe a viver. E, no entanto, abominava a ideia de coagi-lo para meu modo de vida. Mas era precisamente isso que eu teria de fazer, constrangê-lo à força ou por aquele conjunto astucioso de argumentos e recompensas que chamamos compreensão. Tenho de deixá-lo ir-se, pensei. Não me posso agarrar a ele, tenho de libertá-lo. Meus pensamentos provocaram um sentimento aterrador de melancolia. Comecei a chorar, meus olhos se encheram de lágrimas e minha visão da varanda toldou-se. De repente senti uma grande necessidade de levantar-me e procurar Dom Juan para lhe explicar a respeito do meu filhinho. Quando o vi, estava olhando para a varanda em uma posição de pé. Virei-me para olhar para a casa, encontrei Dom Juan de pé diante de mim. Parece que ele tinha ficado ali atrás de mim o tempo todo. Embora eu não conseguisse sentir meus passos, dele ter andado em direção a ele, pois me movi. Dom Juan veio para mim sorrindo, segurou-me pelas axilas, o rosto dele estava muito perto do meu. Bem, muito bem, disse ele, tranquilizando-me. Naquele instante tive a noção de que alguma coisa extraordinária estava ocorrendo ali. A princípio tive a impressão disso, só me está lembrando de um acontecimento que tinha ocorrido anos antes. Na ocasião, no passado, tinha visto o rosto de Dom Juan bem perto.
bem de perto. Eu havia fumado. A mistura dele tinha tido a impressão de que a cara de Dom Juan estava mergulhada num tanque de água. Era enorme, luminosa e se movia. A imagem tinha sido tão rápida que eu não tive tempo de realmente prestar atenção nela. Dessa vez, porém, Dom Juan estava me segurando e a cara dele não estava a mais de uns 30 centímetros da minha e tive tempo de examiná-la. Quando me levantei e me virei, positivamente vi Dom Juan. O Dom Juan que eu conheço positivamente caminhou para mim e me segurou, mas quando focalizei os olhos no rosto dele, não vi Dom Juan como estou acostumado a vê-lo. Em vez disso, vi um objeto grande diante de meus olhos. Eu sabia que era o rosto de Dom Juan, no entanto, essa ideia não era guiada por minha percepção, era mais uma conclusão lógica de minha parte. Afinal, minha memória confirmava que, um momento antes, o Dom Juan que eu conheço estava segurando pelas axilas. Portanto, o objeto estranho e luminoso diante de mim tinha de ser o rosto de Dom Juan. Ele era conhecido e, no entanto, não tinha semelhança com o que eu chamaria de rosto real de Dom Juan. Eu estava olhando para um objeto redondo que tinha uma luminosidade própria. Todas as partes nele se moviam. Eu percebi um fluxo contido, ondulante e ritmado. Era como se o fluxo estivesse contido dentro de si mesmo, nunca passando de seus limites. No entanto, o objeto diante de meus olhos estava destilando movimentos em qualquer lugar de sua superfície. Ocorreu-me a ideia de que estava destilando vida. De fato, era tão vivo que fiquei absorto olhando para o seu movimento. Era uma palpitação hipnótica. Tornou-se cada vez mais absorvente até eu não poder mais dizer o que era o fenômeno diante dos meus olhos. Senti um solavanco repentino, um objeto luminoso ficou turvo, como se fosse uma coisa que estivesse sacudindo, depois perdeu seu brilho, tornando-se sólido e carnudo. Então eu estava olhando para o rosto conhecido e moreno de Dom Juan. Estava sorrindo placidamente. A visão do rosto verdadeiro dele durou um instante, depois o rosto tornou a adquirir um brilho, uma iridescência. Não era a luz como estou acostumado a percebê-lo, nem mesmo um brilho. Era antes um movimento, um tremor incrivelmente rápido de alguma coisa. O objeto luminoso começou a pular para cima e para baixo. Outra vez, isso rompeu sua continuidade ondulante. Seu brilho diminuía enquanto ele vibrava, até se tornar de novo o rosto sólido de Dom Juan, como o vejo na vida diária. Naquele momento percebi vagamente que Dom Juan estava me sacudindo, também estava me falando. Não entendi o que ele estava dizendo, mas enquanto continuava me sacudindo, afinal eu o ouvi. Não fica olhando para mim, não fica olhando para mim, dizia ele. Interrompa seu olhar, desvie os olhos. A sacudidela em meu corpo pareceu deslocar meu olhar fixo. Parece que quando eu não olhava intensamente para o rosto do Juan, não via o objeto luminoso. Quando eu desviava os olhos do rosto dele e olhava para ele com o canto dos olhos, por assim dizer, eu percebia a sua solidez. Isto é, eu percebi uma pessoa com 3 dimensões. Sem olhar bem para ele, de fato, eu percebia todo o seu corpo, mas quando eu focalizava meu olhar, o rosto tornava-se logo o objeto luminoso. Não olhe para mim de todo, disse Dom Juan sério. Desviei o olhar e olhei para o chão. Não fixo o olhar em nada, falou ele imperiosamente. Afastou-se para me ajudar a andar. Não sentia meus passos e não sabia como praticava o ato de andar. E, no entanto, Dom Juan me segurando pela axila, conseguimos chegar até os fundos da casa dele. Paramos junto da vala de irrigação. Agora olhe fixamente para a água, ordenou Dom Juan. Olhei para a água, mas não consegui fixar o olhar. Não sei porquê, o movimento da corrente me distraía. Dom Juan ficou insistindo em tom de brincadeira para eu exercer meus poderes de olhar fixamente. Mas não conseguia concentrar-me. Tornei-me a olhar para o rosto do Juan, mas o brilho não apareceu mais. Comecei a sentir um comichão estranho no corpo, a sensação de um membro dormente. Os músculos de minhas pernas começaram a se contorcer.
Dom Juan empurrou para a água e eu caí até o fundo. Parecia que havia segurado minha mão direita. Ao me empurrar, e quando atingiu o leito raso, ele tornou a me puxar para cima. Levei muito tempo para recuperar o controle sobre mim. Quando voltamos para a casa dele, pedi-lhe que me explicasse minha experiência. Ao me vestir, descrevi para ele, agitando aquilo que eu tinha percebido, mas ele não deu importância a nada do que eu disse. Grande coisa, disse ele, imitando-me. Você viu um brilho, grande coisa. Insisti, pedindo uma explicação, e ele se levantou, dizendo que tinha de sair. Era quase 5 horas da tarde. No dia seguinte, tornei a insistir para falar da minha estranha experiência. Era ver Dom Juan, apertei. Ficou quieto, sorrindo misteriosamente, enquanto eu o pressionava para me responder. Digamos que ver é parecido com aquilo, respondeu por fim. Estava fitando meu rosto e o viu brilhar, mas continuava a ser o meu rosto. Acontece que o fuminho faz a gente ver assim, nada mais, nada demais. Mas de que maneira ver seria diferente? Pergunta. Quando você vê, não há mais feições conhecidas no mundo. Tudo é novo. Tudo nunca aconteceu antes. O mundo é incrível. Por que diz incrível, Dom Juan? Pergunta. O que o torna incrível? Pergunta. Nada mais é conhecido. Tudo para o que se olha toma-se nada. Tudo para o que se olha torna-se nada. Ontem você não viu, olhou para o meu rosto fixamente, como você gosta de mim, reparou no meu brilho. Eu não era monstruoso como guarda, mas belo e interessante. Mas você não me viu. Não virei nada diante de você. No entanto, saiu-se bem. Deu o primeiro passo verdadeiro no caminho de ver. O único senão foi que você focalizou em mim. E nesse caso, não sou melhor do que o guarda para você. Em ambos os casos, sucumbiu e não viu. As coisas desaparecem? Pergunta. O que é que elas viram? As coisas desaparecem? Pergunta. Como é que elas viram nada? Pergunta. As coisas não desaparecem, não somem. Se é isso que você quer dizer, simplesmente torna-se nada. No entanto, continua ali. Como pode isso ser possível, Dom Juan? Pergunta. Você é insistente como o diabo para falar, exclamou ele, muito sério. Acho que não entendemos bem sua promessa. Talvez o que você realmente prometeu foi nunca mais parar de falar. O tom de Dom Juan era severo, sua expressão era preocupada. Eu queria rir, mas não ousava. Acreditava que Dom Juan estivesse falando sério, mas não estava. Começou a rir e disse-lhe que se eu não falasse, ficava muito nervoso. Então vamos dar uma volta a pé, falou. Levou-me até a saída de uma garganta no sopé dos morros. Andamos mais ou menos por 1 hora, descansamos um pouco. Depois ele me guiou pelo mato cerrado até um olho d'água, isto é, um lugar que ele disse ser um olho d'água. Era tão seco quanto qualquer outro sítio em volta. Sente-se no meio do olho d'água, determinou. Obedeci e sentei-me. Também vai sentar-se aqui, apertei. Reparei que ele estava arrumando o lugar para sentar-se a uns 20 metros do centro do olho d'água, encostado nas pedras do lado da montanha. Falou que me ia vigiar dali. Eu estava sentado com os joelhos dobrados, encostados no peito. Corrigiu minha posição, dizendo que me sentasse com a perna esquerda dobrada por baixo de mim, a direita dobrada, com o joelho para cima. Meu braço direito tinha de ficar ao lado, com o punho apoiado no solo, enquanto meu braço esquerdo ficava cruzado sobre o peito. Disse-me que virasse para ele e ficasse ali descansando, mas não largado. Depois tirou uma espécie de cordão esbranquiçado da sacola. Parecia um laço grande. Passou-me pelo pescoço e esticou com a mão esquerda até ficar tenso. Tocou na corda com a mão direita. Ela soltou um som vibrante, pouco. Afrouxou a mão e olhou para mim, dizendo que eu tinha de gritar uma determinada palavra se começasse a sentir que alguma coisa me atingia enquanto ele tocava a corda. Perguntei o que é que me atingia. Ele disse que eu calasse a boca. Fez sinal com a mão de que ia começar, mas não começou. Em vez disso, fez mais uma advertência. Disse que se alguma coisa se aproximasse de mim de maneira muito ameaçadora, eu devia adotar uma posição de luta que ele me ensinara anos atrás.
que consistia em dançar batendo no chão com a ponta do pé esquerdo, enquanto batia com a mão vagarosamente na coxa direita. A posição de luta fazia parte de uma técnica de defesa usada em casos de desespero e perigos extremos. Tive um momento de apreensão verdadeira e queria indagar por que motivo estávamos ali, mas ele não me deu tempo e começou a tanger a corda. Tê-lo várias vezes em intervalos regulares de talvez uns 20 segundos, reparei que à medida que ele ia tangendo a corda, aumentava a tensão. Via claramente que seus braços e pescoço tremiam com o esforço. O som tornou-se mais claro e então eu percebi que ele acrescentava um grito especial cada vez que atingia a corda. O som combinado da potência e da voz humana produziu uma reverberação fantástica, sobrenatural. Não senti nada me assaltando, mas o espetáculo de Dom Juan se esforçando e o som estranho que ele produzia me deixaram quase em transe. Dom Juan afrouxou a corda e a mão e olhou para mim. Enquanto ele tocava, eu estava de costas para mim, virado para o sudeste. Como eu, quando relaxou, virou-se para mim. Não olhe para mim quando eu estou tocando, disse ele, mas não feche os olhos, por nada no mundo. Olhe para o chão diante de você e escute. Puxou a corda de novo, começou a tocar. Olhei para o chão e concentrei no som que ele estava obtendo. Nunca tive ouvido aquele som na vida. Fiquei muito assustado, a reverberação estranha enchia a garganta estreita e começou a fazer eco. De fato, o som que Dom Juan produzia estava me voltando como um eco de tudo em volta. Das paredes da garganta, Dom Juan também deve ter percebido isso e aumentou a tensão de sua corda. Embora ele tivesse mudado de tom, o eco pareceu morrer. Depois concentrar-se num ponto para o sudeste. Dom Juan reduziu a tensão da corda aos poucos, até eu ouvi um som final abafado. Guardou a corda na sacola e se aproximou de mim. Ajudou-me a levantar. Reparei então que os músculos de meus braços e pernas estavam duros, como pedras. Eu estava banhado de suor, não tinha ideia de estar suando tanto. As gotas da transpiração caíram nos meus olhos, fazendo-os arder. Dom Juan quase me arrastou dali. Tentei dizer alguma coisa, mas ele pôs as mãos sobre a minha boca. Em vez de sair pela garganta por onde tínhamos entrado, Dom Juan fez uma volta, subimos a encosta da montanha, terminando nos morros, muito longe da saída da garganta. Voltamos para a casa dele no mau instante. Já estava escuro quando chegamos. Tentei falar com Dom Juan, mas ele tornou a pôr a mão em minha boca. Não comemos e nem acendemos o lampião de querosene. Dom Juan colocou a minha esteira no quarto dele e apontou-se com o queixo. Entendi aquilo como uma ordem de que eu devia deitar ali e dormir. Uma estranha realidade. Continua os ensinamentos de Dom Juan sobre as plantas alucinógenas. Carlos Castanheda.